Olá pessoal, tudo bem? Hoje nossa gravação é de um tema bastante importante, bem polêmico, né? Mas é uma grande atualidade, vem se arrastando inclusive pelos tribunais aí no Brasil. O título dessa gravação é Marco Temporal Terras Indígenas. Bom, vamos lembrar vocês que terras indígenas no Brasil, conhecidas como TI, é um direito constitucional, já desde a última Constituição do Brasil, de 1988, tá? E na Constituição, esse tema é abordado como se fosse direito originário, o que significa, basicamente, de que a Constituição de 88 ela vai reconhecer os povos indígenas como aqueles habitantes aqui já no nosso território, quando da chegada da colonização portuguesa. Um outro grupo que também vou lembrar vocês de que ele também passa a ter direito na Constituição de 88 é a população originariamente escrava, principalmente aquelas populações que estão vinculadas aos antigos quilombos, né, ou as comunidades quilombolas do Brasil. Mas o tema de hoje é TI, terra indígena. Como eles têm o direito assegurado na Constituição de 88, a partir daí, anteriormente a 88, nós já tivemos algumas demarcações de terras indígenas, ou as chamadas TIs. Mas a partir de 88, com o reconhecimento da Constituição, esse processo se intensifica, tá? Bom, lembrar também que o título Marco Temporal Terras Indígenas é o que está sendo ventilado pela mídia, pela imprensa na atualidade. E nós temos aqui uma questão muito importante. Por quê? Porque nós temos, de um lado, o que nós podemos denominar de ruralistas, né? De outro lado, os indígenas. Os ruralistas, que é o setor principal, né? Agricultura, pecuária, eles têm uma reivindicação em cima dessas terras indígenas, e especialmente sobre uma terra indígena que eu vou falar para vocês, tá? Lembrar também que os ruralistas eles recebem apoio atualmente do governo federal, tá? E evidentemente que eles querem este grupo, eu digo somente os ruralistas, não. Temos aí também garimpeiros interessados, madeireiros, né? Tudo que se pode, evidentemente, avançar sobre áreas que muitas vezes, na atualidade, ou são terras indígenas ou que podem vir a ser terras indígenas. E aí consiste, evidentemente, na questão das desapropriações, na exploração dessas áreas, né? De um outro, evidentemente, nós temos os indígenas. E os indígenas, no caso, eles são representados por um organismo do próprio governo federal, que é a FUNAI. A FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. A Fundação Nacional do Índio, ela vem, é um órgão do governo que vem já trabalhando com os indígenas, não somente na questão da demarcação, obviamente na assistência desses povos indígenas, desde aí do período da Segunda Guerra Mundial. Anteriormente nós tínhamos até outro organismo, mas ele foi substituído pela FUNAI. E esse organismo é responsável pela demarcação dessas terras indígenas. Hoje nós temos, para vocês terem uma ideia, mais de 300 áreas em processo de demarcação, tá bem? E nós temos uma centena de áreas já demarcadas. É, as áreas demarcadas, elas têm, claro, grande chance de prosperarem, né? Se tornarem áreas legítimas dos indígenas. Bom, o que é que está em jogo aí, né? Que exatamente o processo que corre no Supremo Tribunal Federal, e aí, evidentemente, a pressão dos ruralistas, como eu falei para vocês, é de que essas demarcações realizadas pela FUNAI, elas só levem em consideração terras onde os indígenas estariam ocupando somente a partir de 1988, ou somente a partir da promulgação da Constituição de 88.
seja, basicamente terras que, digamos assim, não são ocupadas por indígenas, mas que podem entrar em demarcações, elas não seriam consideradas. É uma questão bem polêmica pelo fato de que, como se diz, né, é direito originário, digamos assim, o índio teria o direito originário por todo o território brasileiro, né, porque ele já estava aqui. Mas, enfim, as áreas são demarcadas, evidentemente, pela FUNAI, e elas levam, evidentemente, as considerações, né, de marcações, uma área bastante ampla, tá? Bom, e por que que existe essa discussão aí, né, sobre a demarcação das terras indígenas somente a partir da Constituição de 88? E o que que se opõe basicamente esses ruralistas? Bom, na verdade, tudo começou em 2009, que nós tivemos a demarcação de uma área, que depois eu vou comentar com vocês, é uma área em Roraima, tá bem? E 2013 também, nós tivemos no estado de Santa Catarina uma reserva biológica, tem um nome chamado Sassafrás, essa reserva biológica, onde o organismo ambiental do estado de Santa Catarina reivindicou, né, basicamente, que essa área pudesse ser somente uma reserva biológica. E que ali os índios que estavam nesta área, principalmente os caigangues, os guaranis, eles deveriam ser retirados dessa área, né? Obviamente que isso foi uma visão, né, lá nos organismos jurídicos de Santa Catarina, e claro, né, eles aprovaram em Santa Catarina essa retirada desses indígenas desta reserva biológica. Claro que a FUNAI entrou com recurso, não aceitando a retirada desses grupos indígenas. E isto, do ponto de vista jurídico, acaba subindo, né? Vai para instâncias superiores. E aí que exatamente, né, chega no Supremo Tribunal Federal, tá? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele começou o julgamento, exatamente se existe realmente a possibilidade de que a demarcação das terras indígenas, elas basicamente levam em consideração somente áreas a partir de 88 ocupadas por indígenas. Bom, vou lembrar também que o Supremo ele paralisou esse julgamento. Nós temos um relator, todos os processos que chegam no Supremo têm um relator, e o relator ele já deu um voto contrário, né? Mas está suspenso, isso deve retomar nas próximas semanas. Ele votou o quê? Votou contrário, ele considera que essa hipótese levantada pelos ruralistas de demarcação de terras indígenas para áreas que índios haviam ocupado somente a partir de 88 não se leva em consideração, tá? Mas, paralelo a isso, nós temos na Câmara dos Deputados Federais, né, um projeto de lei, tá, que vai alterar exatamente o Estatuto do Índio, tá bem? Quer dizer o seguinte, se o Supremo Tribunal Federal, mesmo que ele rejeite todo esse processo que está lá, a Câmara dos Deputados Federais pode criar uma lei, claro que vai ter que passar pelo Senado e aprovação do Presidente da República, mas ele pode criar uma lei que se permita ter um outro tipo de interpretação exatamente da Constituição, tá bem? Esse Estatuto do Índio, basicamente, pode, né, se for aprovado, permitir exatamente que os indígenas façam contratos também de suas terras indígenas com pessoas que não são indígenas, para exatamente exploração econômica dessas terras, tá? É, esse projeto na Câmara dos Deputados, ele não é novo. Nós já tivemos alguns anos atrás, esse projeto ele já chegou, tá bem? E ele entrou e foi rejeitado, mas atualmente ele foi aceito, né, que são as instâncias internas que você tem dentro da Câmara dos Deputados, tá bem? A Comissão de Constituição e Justiça, ela considerou que esse projeto de alteração aí do Estatuto do Índio, né, ele basicamente ele é constitucional, ou seja, ele pode ir para frente. Então, digamos assim, a Câmara dos Deputados Federais pode criar uma lei, digamos assim, fora deste julgamento que o Supremo está fazendo, tá?
Como eu falei, o julgamento está no Supremo e o relator, né, nós temos vários juízes, né, mas o primeiro, que é o relator, já votou contrário, né, a essa medida de demarcação de terras no pós-88, tá? Bom, basicamente, em relação a isto, o relator ele teve algumas argumentações a respeito disto, né? A primeira que essas terras, gente, elas são as terras indígenas, quando elas são demarcadas, elas são terras que pertencem aos indígenas, mas na verdade a terra mesmo, ela pertence à União Federal. E a União Federal que cede essas terras para os grupos indígenas. Portanto, a terra não é cedida para uma família ou para uma pessoa. Ela é cedida, essa terra, para o grupo todo, tá? Aliás, para mais de um grupo, né, de uma terra indígena, necessariamente você não tem um único grupo. Você tem, dentro de algumas terras indígenas, vários grupos. Então, ele considera exatamente isto, né? Que não existe nas terras indígenas, né, ele fala, nenhuma relação, né, que se fala de posse civil. O que é a posse civil? Exatamente quando nós temos uma escritura, né, de uma propriedade, seja ela rural, ou, por exemplo, uma casa, um apartamento, essa é uma escritura civil. A lei permite, o Estado permite que você tenha acesso exatamente a essa porção de território. No caso da terra indígena, ele fala que não é este o caso, porque a terra continua pertencente ao governo federal e é cedido para a coletividade indígena ali viver dentro desse espaço, né, e manter suas atividades econômicas. Inclusive, ele argumenta, muito importante a argumentação dele, de que as chamadas terras indígenas não são mercadorias, tá bem? Ou seja, basicamente elas não são comercializadas, ao contrário, quando você tem posse de uma propriedade, você pode comercializar, tá? Bom, a questão da demarcação dessas terras, ela é bem polêmica, já não é de hoje, porque a FUNAI, gente, ela é ela que faz o levantamento dessas terras, né? Posteriormente, a FUNAI passa para o Ministério da Justiça. Nós temos um outro órgão que atua também em conjunto, que é o INCRA, né? O INCRA é Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ele faz uma espécie de inspeção nessas terras, né? E evidentemente que essa área, por fim, é demarcada e a última palavra é do presidente da República, que ele vai criar um projeto de lei lá, na verdade é um decreto, para se criar formalmente essa terra indígena. Portanto, a terra indígena não é demarcada por um órgão apenas, né? São vários órgãos do governo federal que se envolvem nessa demarcação. E a quantidade de terra a ser definida para este grupo, ou para, como eu disse para vocês, são vários grupos que podem habitar uma terra indígena, determinado pela condição desse grupo viver dentro de um espaço, dentro dos moldes e suas características culturais nativas. Por exemplo, da caça, da coleta, da pesca, tá bem? Então é pensado nisso. Existe até uma frase bem antiga no Brasil, né, que existe muita terra para pouco índio, né, porque as áreas realmente demarcadas elas são imensas. Mas isso caracteriza, como eu falei para vocês, um espaço onde os índios podem habitar, evidentemente, e dali, naquele espaço, sobreviver e preservarem a sua cultura, tá bem? Bom, vou lembrar vocês também de que isto está ainda em discussões. Claro que a gente vai voltar a falar sobre isso mais à frente, as decisões do Supremo, inclusive desse projeto que temos dentro da Câmara dos Deputados, se vai ser criada uma lei paralela ou não para organizar tudo isso. Bom, enfim, não é a primeira vez que nós temos essa discussão, e nós tivemos uma discussão que foi em 2009 aqui no Brasil, sobre uma área do estado de Roraima, que agora há pouco eu falei para vocês, chama-se Raposa Serra do Sol. É exatamente uma terra indígena. Ali, essa área, são vários povos que vivem dentro dessa área no estado de Roraima. Para vocês terem uma ideia, ela tem 1.747.000 hectares, essa terra indígena, tá bem? E o que aconteceu com esta área, que era bastante polêmica, em 2009? Havia uma série de
grupos chamados assim não indígenas que haviam ocupado esse território, tá bem? E quando eu falo não indígenas, eu penso em quem? Madeireiros, garimpeiros, especialmente nesta área. Existia um grupo de agricultores que eles eram denominados de arrozeiros, ou aqueles que cultivavam arroz dentro desta área Raposa Serra do Sol, que é uma terra indígena. E realmente houve uma polêmica na época e foi parar no Supremo, né, que esses arrozeiros deveriam sair deste território por ser uma terra indígena. O Supremo ele acabou decidindo em favor dos indígenas e permitindo a retirada desses invasores, digamos assim, desse território. Mesmo que existia uma produção de arroz bastante significativa e outras atividades econômicas, eles eram invasores dessa terra. Alguns deles, inclusive, possuíam documentos, né, de posse da terra. Na verdade, os documentos não eram legítimos. Portanto, o Supremo acabou decidindo, né, em favor dos indígenas. Quando ocorre isto, que um grupo está dentro de uma terra indígena, no caso da Raposa Serra do Sol, eles são retirados, aí entra, no caso, a Polícia Federal, né, para retirar. Mas antes disto, é necessário fazer o que nós chamamos de reassentamento. Ou seja, basicamente, o governo, através dos órgãos, seja a FUNAI, seja o INCRA, que eu falei para vocês, ele tem que encontrar um outro espaço, que é uma terra devoluta, que é uma terra de Estado, e colocar essas pessoas dentro desse território, né? Porque, em parte, digamos assim, eles exerciam alguma atividade produtiva dentro dessas terras e eles vão continuar exercendo essas atividades somente em outra área. Isso ocorreu exatamente na Raposa Serra do Sol, mas também quando uma área vai ser demarcada, digamos assim, e se você tem populações não indígenas, elas também acabam sendo retiradas, tá? Então é isso, a região da Raposa Serra do Sol, ela teve um final em favor dos indígenas, né? Obviamente que é uma área hoje totalmente transformada, é uma área onde os indígenas trabalham em forma de cooperativa, tem atividades econômicas, né? Porque os índios podem explorar essas áreas, tá bem? Só que eles que têm que fazer isso daí, né? Tem atividades, por exemplo, de agricultura, pecuária, e o principal elemento que nós temos é exatamente de que são atividades econômicas de modo sustentável, porque nós temos outros organismos do governo que entram também fazendo a orientação desses grupos indígenas para que eles trabalhem esse território de forma sustentável. Digamos assim que as terras indígenas não são somente áreas, né, dominadas por indígenas e que ali não se desenvolva nenhuma atividade econômica, tá? Pode se desenvolver sim. Os projetos que estão tramitando na Câmara dos Deputados, como eu falei, vão permitir que os índios passem para outros grupos não indígenas algumas das atividades econômicas. Por enquanto, não é permitido, tá? Bom, numa próxima oportunidade, nós vamos tentar, até o final do ano, fechar exatamente esse tema, em função exatamente da Câmara dos Deputados, desse projeto que temos lá, que é a alteração do Estatuto do Índio, e também das decisões do Supremo Tribunal Federal, ok? Até a próxima, pessoal.